E olha só quem está aqui na garagem, o carro com motor 4 cilindros mais potente do mundo, Mercedes A45 AMG S, né? Vamos até mostrar aqui, ó. É o topo da gama aqui do Classe A. E por isso, meus amigos, esse carro custa hoje no Brasil R$518 mil. Confesso que esse número me assustou, mas a gente até falou isso no vídeo do GLA, né? A Mercedes aí, nessa maluquice que está o nosso mercado, decidiu seguir aí os sabores do câmbio sem espremer margem. Esse carro surgiu a R$434 mil ano passado, agora está já chegando em 518. Aqui vejam a grade Pan-Americana, que o diferencia visualmente facilmente aí do irmão menor, o A35, que hoje é um carro de 416, então o A35 está quase o que custava um A45 no lançamento. E o que eu tenho a dizer para você sobre esse carro é que ele é um carro fantástico, evidentemente, em termos de performance, em termos de usabilidade no dia a dia. Agora, eu particularmente, já que a gente começou aqui falando de preço, eu não sei se eu vejo R$100 mil a mais quase de vantagem, digamos assim, entre o... Olha aqui, com grade Pan-Americana e tudo no comprimento inicial. Não sei se eu vejo R$100 mil a mais de diversão e de performance aqui no A45 em relação ao A35. Eu acho que, na medida que a gente pode usar essa palavra hoje em dia, o A35 é uma compra mais racional. Aqui a gente tem esse interior muito louco com as luzes de LED aqui. É óbvio que o A45 é um carro bem mais capaz, mas, até por ter 421 cavalos e 51 quilos de torque, mas uma coisa bem interessante que a Mercedes fez nesse carro, o acerto, estou mostrando para vocês aqui a pedaleira verde, a calibração de acelerador dele. Legal isso aqui, hein? A maioria dos carros, quando você está assim em ponto morto, não deixa você subir o giro. Vamos colocar aqui, ó, meio inspirado no Manettino da Ferrari. Isso aqui é uma diferença do A45 em relação ao A35. Você tem esse sistema aqui para escolher o modo. Vocês estão vendo ali, ó, as minhas mudanças refletidas. Vamos descendo aqui até o modo Race, que fica com essa bandeirinha. E que eu dei uma esticadinha agora na marginal nesse modo Race. É realmente impressionante a velocidade das trocas de marcha. O câmbio de 8 marchas aqui no A35. Vamos ligar uma luz aqui. Olha só, liguei a luz, ela dá uma iluminada ali na frente também. No A35 você tem apenas 7 marchas, mas a velocidade das trocas de marcha é impressionante. E ó, liberou geral o ronco aqui, legal demais. Vou mostrar ali o que temos debaixo do capô, esse motor 4 cilindros mais potente do mundo, 2.0 turbo. Já que eu estava falando das diferenças entre A35 e A45, aqui a gente tem um legítimo AMG no sentido de ser One Man, One Engine. Esse aqui foi o Mark Stutz, que construiu lá em Affalterbach, né? Não sei se ainda é lá que são fabricados os motores, mas é muito responsivo. E como eu estava dizendo ali, o que me chamou muito a atenção no uso diário desse carro é essa calibração de acelerador muito longa, de forma que você consegue usar ele no anda e para do dia a dia, sem que ele dê nenhuma pista de que ele é esta besta de 421 cavalos e 51 kg de torque. Então, um carro muito amigável no modo Comfort de você usar dentro da cidade. Aqui a gente tem rodas Aro 19, tem várias opções, né? Fiz uma montagenzinha lá no site da Mercedes, tem várias opções de desenho de roda sem custo adicional. Essa cor que se chama branco polar também não tem custo adicional. Agora, para vocês terem uma ideia do que eu estava falando ali de política de preço da Mercedes. A Mercedes do Brasil, a minha sensação é que é o seguinte, ó, o preço em euro é esse, converte isso, vê quanto dá aí no Brasil. As opções de cor fosca, né, que a Mercedes chama de desenho, tem uma vermelha que sai por R$11 mil e tem outra cinza mate linda que sai por R$22 mil. Então a coisa não tá fácil. Os assentos aqui, a gente tem os assentos originais desse modelo, né? Mas existe um assento AMG Performance
que é um opcional de 37 mil reais. É quase um Renault Kwid peladão em um único opcional aqui. Deixa eu mostrar os cintos. Eu adoro cinto colorido, galera. Cintos de Uno 1.5R, eu sempre vou evocar isso. Até quando eles são amarelos, como no caso dos Volvo Polestar. E o Uno 1.5R nunca teve cinto amarelo. O cinto dele era sempre vermelho. O visual do Classe A interno eu acho também muito bem resolvido, né? Um carro que tem uma... Lembrando assim, a nossa realidade, principalmente no AMG, é um carro de alto luxo, né? Pelo preço. Mas na Europa o Classe A, ele é, no bom sentido, carne de vaca. Ele é um carro comum. Tanto que eu tava vendo números de venda na Inglaterra, o Classe A é tipo terceiro ou quarto carro mais vendido na Inglaterra. Perde tipo para Vauxhall Corsa, né? Que lá na Inglaterra ali a Opel ainda a Vauxhall, na verdade, né? Ainda é muito forte. E Ford Fiesta em terceiro é a Mercedes Classe A. Então, porque a gente está falando, é claro, de A200, de carros aí mais de entrada, né? Versões mais de entrada do Classe A. Eu acho que para um carro que tem essa responsabilidade de gerar tanto volume lá na Europa, eu acho muito bem resolvida assim a qualidade dos materiais aqui. Acionando novamente o motor para mostrar para vocês algumas coisinhas legais. Uma das coisas que eu não gosto em geral nos Mercedes é algumas, vamos dizer, peculiaridades. Ah, tem uma coisa legal que me falaram aqui, deixa eu mostrar para vocês. Até abrir as janelas aqui, ó, para maximizar o efeito, mas todos os AMG de 2020 para cá tem um feature que a Mercedes chama de Emotion Start, que ele dá um girinho a mais ali para dar uns pipocos, uma borbulhada a mais no escape, e é muito simples de você acionar o Emotion Start. Vai ser difícil eu filmar ao mesmo tempo, porque você precisa das duas mãos. Você segura um dos dois pedal shifters aqui, tanto faz se o de redução ou de aumentar as marchas. Então eu estou segurando aqui o esquerdo, pé no freio, aqui tá até um glowzinho aqui, o nosso botão de partida aí, ó. Vocês viram ali que acho que deu para ouvir o momento em que reduz o giro, né? Ele pula ali até 2.000 giros, depois ele fica a 1.500 fazendo uma graça, e aí depois ele volta aí para os 900 do ponto morto. Vou fazer de novo aqui, mas no caso do A45, especificamente aqui, por ser um 4 cilindros e não um V8, talvez a coisa não seja tão teatral assim. Ó, mas vamos lá. Segurei o pedal. Pé no freio, vocês veem ali que tá piscando, me liga, me liga. Ó, subiu até 1.800, agora tá em 1.500, dando uma borbulhadinha e agora caiu. Vamos fazer mais uma só para ver se um acelerãozinho ali, enquanto ele tá nesse modo, faz alguma diferença. Vamos lá. Tá com a brincadeira 100% liberada em matéria de ronco. Mas eu vinha falando, né, de algumas peculiaridades ergonômicas dos Mercedes. Tem sempre o câmbio aqui na coluna, né, que nesse caso aqui para um carro de 500 mil reais, essa hastezinha de plástico dá até uma decepcionada, mas como eu falei, a gente no Brasil tem essa perspectiva do Classe A como um carro de luxo, né? Ele não é um carro de luxo, ele é um carro de volume na Europa. Mas eu particularmente não gosto desse mousezão aqui, que muitas vezes, né, é sério que é feito para você usar o carregador de indução, mas você num carro de teste, assim, que fica poucos dias, acaba usando o cabo, e aí o cabo às vezes arrasta aqui o cabo do telefone, e ele mexe ali no menu, então é uma coisa que eu não gosto muito. Outra coisa que me incomoda é a falta de um botão físico aqui para você mudar de faixa. Quando você quer só mudar uma faixa aqui no som, você tem que usar esse mousezinho aqui, e se ele estiver no ponto certo, você arrasta para o lado aqui uma vez só, ó, e ele pula ali de faixa, mas se ele não estiver nesse ponto certo, você tem que navegar no mouse. Enfim, coisas que são operações teoricamente simples, que os carros vão ficando com cada vez mais tecnologia, eles vão ficando cada vez mais complicados. Vou falar que para sair de ré aqui na minha garagem foi um pouco traumático, porque 2 vezes ele acionou o freio de emergência, achando que a minha rampa aqui era um obstáculo. Então, às vezes me dá saudade do tempo dos carros um pouquinho menos babás, assim, e um pouquinho mais confiantes na nossa capacidade de dirigir, mas é a tendência, é o que o grande público quer, né, e a gente tem que se adaptar.
Falando aqui ainda de customizações, aqui usando o mousezão, a gente volta aqui para a tela inicial, vem aqui na home, tem um atalho para home, tá vendo? Ó, você pode ir direto aqui, e ele veio para home, e a gente pode, ele está no modo comfort, né? Vamos botar no modo race, porque nós é racer, mano, ó, até parado na garagem. Beleza, tá com a bandeirinha aqui no volante, mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, os temas que a gente tem: viagem, lounge, padrão, experiência, pista de corrida. Quando você escolhe o tema pista de corrida, uou, olha só que legal, a gente tem agora as luzes do interior vermelhas e um modo aqui do cluster totalmente voltado para performance, né, para você ter a rotação ali em primeiro plano e acertar sempre as suas trocas de marcha. Vamos voltar aqui, ver outros temas. Mostrei, dá para você criar, né, ter um 100% customizado. Se você vem aqui para o tema experiência, aí lembra o A35, né, esse cluster amarelo, é algo um pouquinho mais racing também do que o padrão, e a iluminação interior aqui mudou para amarelo. Voltando mais uma vez, esse é o tipo de coisa assim que eu acho que uma vez que você escolhe você vai acabar ficando 99% do tempo no seu tema inicial, né? Mas é legal ver as montadoras. Olha, aqui ficou tudo roxo roxo azulado, mudou o cluster de novo, e aí aqui ele dá essa leitura de dados aqui em tempo real. Vamos ligar. Potência e torque zero, né? Ó, dá uma aceleradinha. O ronco ficou um pouco mais baixo profundo aqui no modo race. Vamos lá. Lounge. Ficou uma coisa mais high-tech aqui no cluster, né? Parte de condução, dos assistentes ali de condução fica em primeiro plano. E aqui ficou metso a metso, ó. Meio rosa, meio azul. Pena que tá claro, né? Se você olhar o Rios de ontem, como são fortes essas luzes, né? Que tava de noite quando eu gravei, elas realmente criam um ambiente, vamos chamar assim. Olhamos todos. Qual é o tema viagem? Aqui o tema viagem. Aí o cluster volta a ter o velocímetro em primeiro plano e as luzes também ficam 100% roxas. Legal demais, né, galera? Eu deixaria aqui sempre se eu fosse o feliz proprietário de no tema pista de corrida, com as luzes vermelhas. Olha só, até a pedaleira aqui fica iluminada de vermelho. E você pode guardar os seus dados, né, do seu track day aí, para ter o armazenamento aí, o histórico do seu desempenho a cada track day. Beleza, galera? Gostaram aqui do A45 AMG S? Aliás, o nome correto, né? Mercedes AMG A45S. Ah, uma outra coisa que me causou certa dificuldade. Quando você fala Mercedes, ele acha que você está falando com ele. Ó, é o que você deseja fazer. Então eu estava, por exemplo, ontem indo até a Leroy Merlin, como vocês viram no meu feed, com este carro aqui, explicando para a minha gloriosa esposa o que é um AMG, qual é a diferença entre Mercedes e Mercedes AMG. Você pode repetir o que disse? E acontecia isso, cada vez que eu falava Mercedes AMG, como posso ajudar? O carro achava que eu estava falando com ele, então eu tive que falar, olha, a diferença entre um Tananã AMG e um Tananã normal é tal, porque se você ficar usando a palavra Mercedes, é por isso que a Alexa chama Alexa, a Siri chama Siri, são nomes pouco usuais para que eles não sejam usados assim no linguajar corriqueiro. Então o Rei Mercedes aqui tinha que mudar para Olá Mercedes, tinha que mudar para Olá Tananã, aí você não correria o risco de acionar sempre a inteligência artificial quando está falando do carro. Beleza, galera? Deixem aí nos seus comentários o que faltou de dúvida em relação a esta bela máquina, né? Bela máquina em alemão, como é que seria? Se você manja de alemão aí, deixa aí também nos comentários. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço.